Isso aí, pessoal! Concurso SP Águas notícia no site do Que Concursos Folha Dirigida. Esse concurso avançou nos preparativos e já conta com comissão organizadora formada, portaria publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e instituiu o grupo responsável por acompanhar todas as etapas do primeiro concurso dessa agência, SP Águas, desde o planejamento até a execução do edital. Com isso, o próximo passo será a elaboração do projeto básico, documento que servirá de base para a escolha da banca. Então, não temos, em 17 de abril de 2026, ainda a definição da banca organizadora de concurso SP Águas, instituição SP Águas, Estado de São Paulo. Status: comissão formada, banca está para definir, cargos especialista e também analista, são 190 vagas, escolaridade nível superior, salários a confirmar. Aqui no canal O Concur, nós nos preparamos para concurso público da Artesp. A gente também se preparou para o concurso público da Arcesp e agora da agência SP Águas. Legal a notícia? Ficou animada? Ficou animado? Então tá bom, vamos ao vídeo. Agência de Águas de São Paulo. Questões do regimento interno da SP Águas. Primeira questão em tela. Imagine-se lá no dia da prova. Essa questão você acerta com convicção, talvez com rapidez, porque prova de concurso público, existe ali um máximo de horas para executar a prova. Se essa questão estivesse no seu caderno de prova, você iria garantir o ponto, porque cobra conhecimento do regimento dessa agência. Vamos ler? Conforme o regimento e a partir do disposto na seção 4ª das reuniões do Conselho Diretor, assinale a alternativa correta. Eu falo para a turma galera inscrita aqui do canal que essa palavrinha na sua prova você sublinha, grife. Por quê? Porque pediu a alternativa correta de acordo com o que está disposto, escrito em alguma seção lá do regimento. Isso de citar seção e falar sobre o que a seção trata não é importante. O importante, o seu estudo sobre o regimento da SP Águas, e a questão quer saber, das 5 alternativas, qual a correta de acordo com o regimento? 4 estarão erradas. E aí, vamos lá? Reuniões do Conselho Diretor da agência, claro, serão formalizadas em ata, que deverão ser aprovadas e assinadas digitalmente através de processo SEI, contendo as atas das reuniões. Você faz 1, 2, 3 leituras. Você também ouve a audioleitura aqui do canal O Concur. Existe um vídeo. Veja nos cards. Tá aqui o vídeo. Você clica. Ele não fecha este que você está assistindo agora, resolvendo essas questões. É o segundo vídeo para a sua melhor preparação para o concurso da SP Águas, resolvendo questões, no caso o assunto, regimento interno da agência SP Águas. Então você clicou e depois ouve a audioleitura desse regimento. Mas isso está lá? Importante. Questão de concurso público, independentemente da banca, você precisa ficar atenta e atento a alguns detalhes. A alternativa, será que vou já entregar spoiler? Veja, a alternativa parece bonita. Você leu, releu, ouviu várias vezes a audioleitura, parece completa. Nesse caso, é necessária a completude, a exatidão do que está escrito lá no regimento. Mas vamos saber, as reuniões do Conselho Diretor serão realizadas mensalmente na sede da agência, salvo quando canceladas pelo secretário executivo, ouvido o diretor-presidente ou o substituto do diretor-presidente. Também
você lê, você ouve o regimento, parece tudo legal. Essa questão eu já tenho julgamento. Ela é de média complexidade para difícil. São muitos os detalhes em uma alternativa para que você tenha atenção, porque uma palavra retirada, uma palavra acrescentada, uma palavra substituída, um não a mais, um não a menos. Quem assiste aos vídeos do canal, quem já viu vídeos resolvendo questões de legislações para o concurso da Artesp e também para o da Arcesp, sabe que sou meticuloso, minucioso, apresento aquilo que banca de concurso público gosta de fazer com candidatas e candidatos. O quê? Enganar as pessoas. Porque tudo lá parece legal. E, de fato, talvez esteja tudo escrito lá. Mas está completo? Na B, veja, o que você observaria? Primeiro, reuniões do Conselho Diretor. Legal, existem. Lá na sede da agência SP Águas, tá ok. Canceladas pelo secretário executivo. O secretário executivo, lá no Conselho Diretor, ele pode cancelar essa reunião, ouvido o diretor-presidente do Conselho Diretor. São perguntas reflexivas, ainda não estamos respondendo à questão. O diretor-presidente lerá o seu relatório e vai proferir seu voto, iniciando-se a fase de debate entre os demais diretores. Porque no conselho diretor existem diretores, que são os membros desse conselho, que é um colegiado, reunião de pessoas, grupo de pessoas. E aí, esse conselho diretor tem a figura do diretor-presidente desse conselho. Além dele, existem diretores. Escreva nos comentários, vamos interagir, e também ao escrever, não só os comentários aqui do canal, mas escrevendo, comentando aqui no vídeo, quantos são os membros do Conselho Diretor da agência SP Águas. É uma pergunta à parte, para seu raciocínio, para que fixe em memória aquilo que também pode ser cobrado na prova. Inclusive, sobre cobrança na prova, porque aqui, questões inéditas, é o primeiro concurso para essa agência SP Águas. Existe o primeiro vídeo, veja nos cards. Você pode clicar, ele se abre lá embaixo para você assistir depois. Então, esse é o segundo vídeo. Quem assistiu ao primeiro já começou a preparação e isso é muito importante. Antes de o edital abrir, se você sabe que existirá o concurso, por que não estudar aquilo que já foi cobrado? Não em concurso da SP Águas, mas das suas co-irmãs. A Artesp é uma agência, a Arcesp, outra agência, SP Águas, essa agência, todas agências do Estado, governo do Estado de São Paulo. Então, na B, você precisaria ter a atenção nisso aqui. É o secretário executivo que cancela, depois de ouvir o diretor-presidente. Veja C, a gente fez a leitura, e aí é o diretor-presidente que vai ler o seu relatório e proferir o voto, e assim se inicia a fase dos debates entre os demais diretores. Então você pensa, é o diretor-presidente ou outra personagem desse conselho diretor? Veja na D de dado que o diretor-relator poderá solicitar a retirada de matéria na pauta, cabendo ao diretor-presidente deliberar a respeito. É assim, é o diretor-relator que poderia solicitar retirada de matéria da pauta da reunião e caberia ao diretor-presidente decidir a respeito dessa retirada. Diretor-relator pede, e aí o diretor-presidente decide. Pode retirar ou não? É assim que está lá na legislação que estamos estudando, a pedido de qualquer diretor. Olha como a gente fica preocupado, né? A pedido de qualquer um deles. A ordem de votação poderá ser reordenada, mas a critério do diretor-presidente. Então, solicitar, pedir é uma coisa. Agora, se a ordem vai ser reordenada, isso depende da vontade, do critério do diretor-presidente. É assim que está no regimento interno da agência SP Águas. Vamos à fundamentação?
depois de todos os alertas importantes, você vê bastante destaque, artigo 17. Olha só, faltou as pautas na alternativa A. Porque tudo ou mais, pause o vídeo, leia o artigo 17, lá da seção 4ª, que fala das reuniões do Conselho Diretor, assim como afirmou o enunciado da questão. Legal? Seção 4ª, reuniões do Conselho Diretor. Você lê o que está aqui em destaque na cor cinza e percebe, contendo as atas das reuniões. O que está lá no regimento? Contendo as pautas e as atas das reuniões. Se faltou aqui as pautas, então não é só contendo as atas. Mas, Fábio, o que você está lendo na alternativa A, apenas porque não está aqui a expressão pautas, deixa a alternativa A errada? Nesse caso, sim. Uma coisa é uma alternativa incompleta e nós veremos nesse vídeo, você vai entender. Outra coisa é uma alternativa que não está só incompleta, porque fala de conter e diz que conteria apenas as atas das reuniões. Não tem a palavra somente apenas, Fábio, mas veja, galera, contendo as atas das reuniões. É só isso? Não, você viu comigo aqui na fundamentação. Contendo as pautas e as atas. Também as atas. Olha a conjunção aditiva. Precisa ser soma. Pautas mais atas das reuniões devem estar contidas. Legal? Então vamos à alternativa B. Na B, alternativa B, você vê o erro aqui em destaque na cor vermelha, grifo semanalmente. As reuniões do Conselho Diretor toda a semana ou todas as semanas. Não é mensalmente. Está vendo como estudar para concurso público não é facilidade? E a atenção em cada alternativa. Você busca a correta. Então você tem que supor que a B esteja errada. E aí, se você não encontrar nada de erro, ela se torna a resposta da questão. Aqui, fazendo de conta, você olhou a B e você está suspeitando. Opa, deve haver erros. E você buscou, olhou, leu com atenção. Único erro esse, que para muita gente passaria desapercebido, não é mensalmente, você viu comigo aqui, semanalmente. Agora, o artigo 15, especialmente no parágrafo 1º, fala que cabe ao Conselho Diretor decidir a respeito do quê? Daquela retirada de matéria de pauta que foi solicitada pelo diretor relator. Então, é o diretor relator que pede para retirar matéria de pauta? Sim. Mas cabe ao diretor-presidente decidir a respeito? Não. Cabe ao colegiado, cabe ao conselho diretor, a todos os membros. Legal? Não é uma decisão de uma cabeça só. O relator, diretor-relator, pediu, porque ele pode solicitar, para que se retirasse uma matéria da pauta. Tudo bem, quem decide se retira ou não a matéria da pauta é o conselho diretor. Você viu comigo a fundamentação. E o próprio caput do artigo 15 mostra para a gente que o diretor relator vai ler seu relatório. Olha só, galera, a alternativa C não pode ser que alguém erraria. O diretor-presidente vai ler o relatório? Não, é o diretor relator. Vou colocar na cor vermelha, vou taxar e eu acho que vou colocar destaque. Fábio, até desapareceu a palavra presidente. É para você ver que não é o diretor-presidente, mas o diretor que vai ler o relatório é o diretor relator. Vamos tirar? Não ficou legal. Olha aqui. Legal? Fica assim. Vamos lá. E aí, parágrafo único do artigo 13 fundamenta a certeza de que a alternativa é de escola exatamente a resposta da questão, porque diz que realmente qualquer diretor pode pedir para que a ordem de votação seja reordenada. É uma possibilidade, mas depende do critério do diretor-presidente do conselho diretor. Então, esta palavrinha
que deixaria a gente preocupado, não é verdade? A gente preocupada, Fábio. Olha a concordância no nominal, tá ok? Deixaria todo mundo preocupado. Será que é qualquer um? Não teria que ser o diretor-presidente? Não teria que ser o diretor-relator, o secretário? Não, disse que qualquer diretor do conselho diretor poderia pedir para que se alterasse, reordenasse a ordem de votação, mas depende do critério do diretor-presidente. Legal, então, resposta da questão, sem qualquer espécie de margem para discussão. Vamos a outra questão. O intuito do vídeo é a gente testar conhecimentos, treinar para a prova. Aqui você pode errar. No dia da prova, não. Legal? Você pode pausar o vídeo para refletir sobre a primeira questão. O tempo é seu. Use-o da melhor maneira possível. Então, nós, com calma, resolveremos essa questão. Pause o vídeo, leia. Imagine-se lá, porque pode cair assim. Verdade. E aí? Garante este ponto? Olha que questão direta, legal, comum, elaborada comumente por bancas de concurso. Diz, de acordo com o regimento, estabelecer as diretrizes executivas e as diretrizes administrativas que deverão ser seguidas pela agência SP Águas. Claro, é competência de quem? Quando eu gravo vídeos para concurso público da Unesp, porque lá também existem competências no regimento geral da Unesp, eu apelido esse tipo de questão de cara crachá. Por quê? O que compete a quem? Então, estabelecer compete a quem? A quem compete o quê? Quem é que tem a competência disso aqui? Então, tá bom. Na prova, essa questão, você teria dúvidas? Para quem não estuda, nem mesmo quis ouvir pelo menos uma vez o regimento da Artesp, que tem aqui no canal, nas telas finais do vídeo. Onde estão essas telas finais, Fábio? Estamos na metade do vídeo. Lá no fim, últimos 10, 5 segundos, aparecem 4 sugestões de vídeo. Entre as 4 sugestões, deixarei a audioleitura desse regimento interno da SP Águas, corrigindo ao vivo e em cores. Agora sim, competência de quem estabelecer diretrizes executivas e administrativas a serem seguidas pela agência? Diretor-presidente, governo do estado, conselho diretor, secretário executivo, corregedor, galera, turma, corregedor ou superintendente? Será que poderia ser assim? Fábio, é mais completo. De repente, às vezes o corregedor estabelece, outras vezes o superintendente. Isso, galera, turma, é de desanimar. Não. Porque na alternativa A está diretor-presidente, porque falou de estabelecer diretrizes executivas. Quem estuda para concurso e faz aquela analogia, eu tenho numa faculdade um diretor, ele é como se fosse o executivo, e é de fato de direito, o executivo daquela faculdade. E quem é o legislativo? É um conselho diretor, é a congregação, depende da faculdade, são órgãos colegiados. Legislativo, figura executiva, uma pessoa só. Porque na questão fala, na competência de executivas, alguém associou, opa, executivo é o diretor, executivo é o presidente, presidente da República é executivo, o Congresso Nacional é o legislativo. Com toda a sinceridade, a pessoa marca A e errou. Também, outra pessoa não leu, não estudou, mas fala de uma agência e poderia estar escrito aqui, Agência de Águas do Estado de São Paulo. Aí, com mais firmeza e certeza, a pessoa marcaria B. Opa, quem estabelece diretrizes, normas, regrinhas executivas e administrativas é o governador ou a governadora do Estado de São Paulo. Também perdeu o ponto.
de fato você verá, é o conselho diretor. Essa figura existe no conselho, mas não cabe a ele estabelecer essas diretrizes e nem ao corregedor, nem ao superintendente cabem essas competências. Falo essas porque é estabelecer diretrizes executivas e estabelecer diretrizes administrativas. Ou pense como uma competência só. Muita conversa, mas você vê de fato o inciso 1º do artigo 8º, e são muitos os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conselho diretor de muita importância na Agência de Águas do Estado de São Paulo, assim como o conselho diretor da Artesp. Tem também conselho diretor da Arcesp. Quem se preparou para esses concursos públicos aqui comigo no canal O Concur, foram vários e vários vídeos. Se você tem sugestão de vídeos para gravarmos e ajudar nos nossos estudos para o concurso público da SP Águas, escreva nos comentários. Fábio, grave também vídeos com questões resolvendo sobre aquele decreto que fala das agências reguladoras do Estado de São Paulo. Também, Fábio, sobre aquela lei complementar. Opa, então quero dizer que você já está esperto, observando editais anteriores de agências, digamos, similares, com competências diferentes, né? Mas todas do Estado de São Paulo. Teve concurso Artesp, teve concurso Arcesp. Esperamos o concurso da SP Águas. Todas as 3 agências, todas com conselho diretor, e conselho diretor muito importante para todas essas agências. Por quê, galera? E, inclusive, é só uma dica como último recurso. Você está na prova, não se lembrou. E olha, daria certo nesse caso aqui. Falou de competência e regimentos. São difíceis. Você vê, existem as competências do ouvidor, competências do procurador, competências do superintendente, competências de divisões, competências de gerências, do diretor-presidente, do conselho diretor. É muita competência para dar com pau. E aí, se você chegou na prova, deu branco, ou porque realmente não se lembra, chute conselho diretor, a sua chance de acertar é um pouco maior. Claro que pode haver uma questão que falou de uma competência e no finalzinho diz compete a quem? E a resposta não seria conselho diretor. Mas se é para chutar, galera, você vai chutar governo do estado de São Paulo, governador, você vai chutar corregedor ou superintendente? Não. Inclusive, a alternativa E é uma extrapolação. No regimento, cada qual com sua competência, elas podem ser até parecidas. Legal? Talvez até repetidas. Então você teria que olhar com todo o detalhe, de cabo a rabo, do começo ao fim. Será que existe lá no regimento da SP Águas estabelecer A com B igual a X? É da ouvidoria. E aí você está olhando lá, superintendência, qual competência? Estabelecer A com B igual a X? Não é possível uma coisa dessa. Mas se existir, você escreve nos comentários e você assim ensina o Fábio aqui no canal O Concur. Legal? Mas depois de toda a conversa, você viu que de fato compete ao conselho diretor, entre outras competências, estabelecer as diretrizes executivas. Tá vendo? Não é o diretor-presidente. Além disso, o conselho diretor vai definir políticas, diretrizes e ações governamentais destinadas a permitir a essa agência o cumprimento de seus objetivos, atribuições e competências. Ah, galera, eu tenho certeza. Uma questão assim, de acordo com o regimento da SP Águas, definir políticas, diretrizes e ações governamentais destinadas a permitir que a agência SP Águas cumpra seus objetivos. E aí a alternativa A, governo do estado de São Paulo. Isso não é slogan, não é voz de radialista. O que eu quero dizer é que quem não estudou marca a alternativa A e sai feliz da vida. Dinheiro é fácil de ganhar, paga a inscrição, não estuda, é como se rasgasse o dinheiro. Ao invés de juntar a grana, convidar outros colegas
e naquele domingo, ao invés de ir fazer a prova, fazer um churrasco. Mas, dito isso, porque no outro vídeo falamos sobre o regimento interno da Arcesp, e olha aqui, guarde, quem aprova o regimento interno dessa agência é o Conselho Diretor, não é o governador do Estado de São Paulo, não é nenhuma secretaria do governo do Estado de São Paulo, não é o Congresso Nacional, não é o Papa, não é o presidente, não é o Dalai Lama, é o Conselho Diretor da SP Águas. E alterações nesse regimento também cabe, é competência, é atribuição do Conselho Diretor. Outra, direta e reta, curta e grossa. Vai lá! Você ganha o ponto ou não? Outra questão, para muita gente fácil, para outras pessoas no início dos estudos. O que eu chamo a atenção nesta próxima questão? Essa palavrinha aqui muda tudo, galera. Por quê? Diz a questão, de acordo com o artigo 5º do Regimento Interno da SP Águas, a agência possui unidades administrativas subordinadas ao Conselho Diretor, salvo, ou seja, com exceção de, exceto. Então, você verá em 5 alternativas, realmente, unidades administrativas que são subordinadas ao Conselho Diretor. Vou colocar em negrito, depois você vai entender. Agora, em uma das alternativas, não é unidade administrativa subordinada ao Conselho Diretor. Infelizmente, o modelo de questão é decoreba, mas eu trouxe um mnemônico. Formulei, pensei, talvez ajude. Se você gostou, você escreve nos comentários o mnemônico, assim também escrevendo, grafando, comentando, digitando, manuscrevendo, você guarda o mnemônico. De que serve você ouvir eu falar, você ler na tela do celular, do computador, mas se você não gravar na memória? Ela responde essa questão. Vamos lá. Veja, a fundamentação, artigo 4º, você vê que são 4 os órgãos superiores da SP Águas. Se você decorar os 4 órgãos superiores, conseguiu decorar, você olha a questão. De fato, o que não é unidade administrativa? Fábio, mas um órgão superior não é uma unidade administrativa? Muita calma nessa hora. É o próximo artigo que nós vamos ver, inclusive mencionado na questão. E quando você lê uma questão dessa aqui, você não tem que se preocupar. Meu Deus, artigo 5º, parágrafo tal, a linha X, título tal, seção, subseção, não importa. A banca faz de propósito para que a pessoa despreparada e, usando uma gíria, essa pessoa vai tremer na base. Mas aqui eu trouxe o embasamento. Você vê que são 4 os órgãos superiores: Corregedoria, Procuradoria, Conselho Diretor e Ouvidoria. O artigo seguinte, que é o 5º, mencionado na questão, que não importa para você no momento da prova, fala das unidades administrativas e elas são 10. Por isso você vê 10 incisos: o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e inciso 10. No 10, eu tenho divisões. No 6º, a assessoria de comunicação. No 5º, núcleo de acompanhamento de ações judiciais. No 1º, o gabinete da presidência. Olha que legal! Gabinete da presidência é bastante importante. Opa, estou pensando no presidente. É órgão superior. Não! Órgãos superiores da agência SP Águas são 4. Você está vendo aqui, ó. Esses, os 4 únicos órgãos superiores da SP Águas. Não adianta, não importa o que a gente acha, pensa e a gente tem a certeza. Não, você está vendo que o gabinete da presidência não está entre os 4 órgãos superiores, mas é importante unidade administrativa e subordinada ao conselho diretor. Claro, porque o conselho diretor tem o diretor-presidente e o diretor-presidente tem o gabinete da presidência. Mas gabinete da presidência é a unidade administrativa que é subordinada ao conselho diretor. Ouvidoria não é subordinada ao conselho diretor.
mesmo porque ouvidoria é órgão superior, assim como o conselho diretor é órgão superior. Galera, turma, olhe o artigo 34 que fala pra gente. O ouvidor vai exercer as competências, atribuições dele junto ao conselho diretor. E o ouvidor vai exercer essas competências, atribuições com independência e sem subordinação hierárquica, galera. Tá vendo? Ouvidoria é órgão superior? Ela é subordinada ao conselho diretor? Não. Cada órgão superior não tem subordinação um com o outro. Agora, unidades administrativas podem, no caso dessas 10, e são subordinadas ao conselho diretor. Diversas assessorias, superintendências, gerências, divisões, a assessoria, por exemplo, de comunicação, que está lá entre as alternativas da questão, o tal núcleo de acompanhamento de ações judiciais e o gabinete da presidência. Feito todos os importantes alertas, você já sabe a resposta da questão. Não é possível que já se esqueceu. Ouvidoria é órgão superior. Na questão cobrou sobre unidades administrativas subordinadas ao conselho diretor. Nas 4 alternativas, exceto a D, nós temos unidades administrativas com subordinação ao conselho diretor. Mas na alternativa D de dado, não. Por quê? Na D de dado nós temos outro órgão superior. Legal? Para você relembrar, decore: conselho diretor, procuradoria, ouvidoria, corregedoria. Se não tem mnemônico para isso, pelo menos para as unidades administrativas, eu pensei: Gagenude as super. Gagenude as super. Escreva nos comentários. É o mnemônico. Mnemônico para você se lembrar das unidades administrativas subordinadas ao conselho diretor da agência. Quem? Gagenude as super. As de assessorias. Super de superintendências. G de gabinete da presidência. G de gerências. NU de núcleo de acompanhamento de ações judiciais. E o de você vê aqui, divisões. G, gabinete da presidência. G, gerências. NU, o núcleo de ações judiciais. Divisões. As, tantas são as assessorias, são 5. E super, são as superintendências. Com esse mnemônico, Gagenude as super, você lembra, pelo menos tem a ideia de quem são as unidades administrativas com subordinação ao conselho diretor, porque são 10. Estão em tela, pause o vídeo, leia, releia quantas vezes você quiser e assim você assimila. Galera, turma, de verdade, eu não creio que a banca de concurso público vá pedir, esmiuçar. Galera, é muito pormenor. A assessoria especial do gabinete. Aí diria lá, entre as alternativas, a assessoria especial da presidência. Aí seria errado. Não, galera, aí é demais. Aí nem o Fábio dá conta. Entendeu? Mas assim é bem comum. Poderia estar na sua prova, por exemplo, de acordo com o regimento da agência SP Águas. São órgãos superiores, exceto 2 pontos. Ouvidoria, gabinete do presidente ou gabinete da presidência. Conselho diretor. Que mais? Procuradoria, corregedoria. Claro que você saberia que a resposta da questão, porque pediu o exceto, a exceção é o gabinete da presidência, que não é órgão superior. Legal. Última questão. Essa, não sei. Fácil, difícil. Quem estudou para concurso público da Artesp, ou também para um ou para outro, e o da Arcesp, muita coisa que está aqui nas alternativas, a pessoa já está acostumada, já viu, já estudou nos regimentos respectivos das outras 2 agências. No caso do regimento interno da SP Águas, você vê as alternativas, é fácil para você. Fábio, o conselho diretor decidirá sempre por maioria absoluta de seus membros em exercício. Tá certinho, resposta da questão marcou, errou. Porque sempre, eu gasto um pouco mais de tempo aqui no YouTube. Meus vídeos são um pouco mais extensos. Eu me prolongo,
eu me preocupo com você. Sim, você tem que observar a questão inteira do começo ao fim. Começa com conforme e acaba com qual palavra? Incorreta. Na sua prova você grifa. Então, observou isso? Agora você faz a leitura. Conforme o estabelecido no regimento do S. Aí você já sabe. É o regimento. Assinale a incorreta. Opa, que era errada. Então eu sei que 4 alternativas estão legal, exatamente com o que está escrito no regimento. Mas uma está errada, incorreta. Olha só, 2 letrinhas mudam tudo. O que está na A está correto? Tá, mas não é a resposta da questão, galera. A questão pede a errada. Olha B, o diretor-presidente vai participar das deliberações com voto ordinário. Voto normal, simples, tá ok. E cabe a ele, no caso de empate, o voto de qualidade. Quem estudou sabe, tá certo ou que está errado. As sessões de reunião do conselho serão realizadas com a presença do quórum mínimo da maioria simples dos diretores em exercício. Fábio, estudei para concursar TESP, ARCESP. Ou então alguém gritou, Fábio, eu li lá no regimento. Eu sei que decisões do conselho diretor pela maioria absoluta. Agora, a reunião para acontecer, eu preciso de, no mínimo, a presença de maioria simples dos diretores em exercício. É isso então? Veja D, por decisão da metade dos diretores presentes. A reunião que está acontecendo em curso poderá ser suspensa, fixando-se a data e hora para sua reabertura. Fábio, tenho a impressão de que está certa. Vamos então a E. Na eventual ausência do relator, é facultado a este relator encaminhar, previamente e por escrito, o relatório ao diretor-presidente, que vai decidir sobre a sua leitura para fins de apreciação da matéria por parte do conselho diretor. Tem isso lá no regimento interno da agência ESP Águas. Se o relator se ausentar, ele poderia, é uma faculdade, poderia encaminhar, com antecedência e, mais que isso, por escrito, o seu relatório, porque ele é o relator. Ele encaminha o relatório ao diretor-presidente do conselho diretor. E esse presidente vai decidir se lê ou não lê. Por quê? Para fins de apreciar. Opa, vamos apreciar a matéria que está no relatório? E aí vamos decidir sim ou não, favorável, desfavorável. Entendeu? Tem isso lá no regimento? Então vamos à fundamentação. Você vê setas, cor verde, os acertos das alternativas. Exatamente o que você vê aqui. A seta cor vermelha mostra para a gente que é por decisão da maioria dos diretores presentes. Não é por decisão da metade dos diretores presentes. Existem os diretores presentes, eu preciso da maioria deles. A maioria eu preciso de pelo menos metade mais um. Senão não é maioria. Metade. Eu tenho, vamos supor, 4 diretores. 2 estão ausentes, 2 presentes, porque tem metade. E aí a reunião, com decisão dessa metade que está presente, vai ser suspensa? Não. Eu preciso da maioria. Eu preciso da metade e pelo menos mais um. Legal? Então, maioria simples. Isso aí, porque falou de presentes. Maioria absoluta são outros 500, mas não vou falar agora para não confundir vocês. Legal? Você vê parágrafo 3º, o 4º do artigo 23. O que está aqui na alternativa A é o que está no parágrafo 3º do artigo 23. O que está aqui na alternativa B é o que está no parágrafo 4º do artigo 23. Mas, Fábio, você falou que naquela questão, porque faltou aquela expressão, as pautas, você falou que estava errada, por falta de mencionar as pautas. E aqui, na alternativa B, não falou, conforme o previsto no inciso 4º do artigo 25 da Lei Complementar Estadual número 1413, de 23 de setembro de 2024. A alternativa B de bola está incompleta, está errada. Não. É isso que eu tinha falado lá e agora vou mencionar aqui. O que você vê em destaque na cor cinza é realmente verdade, está certo, não tem discussão. O que está além disso, depois da vírgula aqui, qualidade vírgula,
é a fundamentação para essa participação de deliberações, voto ordinário, cabe ao diretor-presidente, ou no caso de cabe ao diretor-presidente o voto de qualidade quando há empate. Isso está fundamentado nessa lei complementar, inclusive aqui no canal existe a audioleitura. Veja nos cards. Inclusive estará nas telas finais se caiu no concurso da Artesp. Se caiu no concurso da Arcesp, por que não? Porque essa lei complementar é estadual de São Paulo e trata das agências. SP Águas, Artesp e Arcesp. Se caiu para os outros concursos, por que não no seu concurso SP Águas? Quer que eu grave vídeo resolvendo mais questões sobre a Lei Complementar 1413 de 2024, mas falávamos sobre a talvez incompletude da alternativa B, mas ela é completinha. Ela explica a respeito da participação do diretor-presidente e do conselho diretor. Não importa ali a fundamentação de acordo com a lei, com o artigo, entendeu? É isso que eu quis dizer. Agora, na primeira questão, na alternativa falava de conter. E aí, segundo a alternativa que estava errada, conteria as atas. Legal. Mas só as atas? Não. Também as pautas. Por isso lá, a falta de uma palavra, de uma expressão, de parte, de um trecho do que está escrito no regimento, deixou a alternativa errada. Aqui não, aqui está perfeita a redação. Legal, então? Veja, artigo 21 fala das reuniões, presença do quórum mínimo da maioria simples, como nós dissemos. Legal. E por decisão da maioria dos diretores presentes, que, no fim das contas, é maioria simples. Veja aqui, não é pela metade, por isso a cor vermelha, mas da maioria daqueles diretores que estiverem presentes na reunião. E aí, a reunião está em andamento, em curso, ela poderia ser suspensa. Porque metade não, porque a maioria daqueles que estão na reunião acontecendo, e aí eles decidem, opa, somos a maioria, queremos suspender a sessão. Entendeu? Então, a escola, o que você acha? Na eventual ausência do relator, é facultado a ele encaminhar previamente e por escrito o relatório ao diretor-presidente, que vai decidir sobre a sua leitura para fins de apreciação da matéria por parte do conselho diretor. Tudo bonitinho, legal, ipsis litteris ao pé da letra do que está no regimento interno da SP Águas. Gostou das questões? Foram apenas 4. Início das preparações, questões de regimento interno da Agência de Águas do Estado de São Paulo. Concurso público SP Águas. Você vai passar, escreva amém nos comentários. Interaja comigo, deixou o like se gostou, joinha. Não gostou? Escreva comentário, faça sua crítica. Sempre eu leio a crítica da pessoa que assistiu ao vídeo do canal. Eu sempre leio com o entendimento de que é crítica construtiva, ainda que eu sofra agressão, porque sou um ser humano e ser errante, e eu sempre busco a evolução. Valeu, galera! Valeu, turma! Bons estudos e até a sua aprovação!